Olá, bom dia a todos e todas que nos escutam. É um prazer estar aqui moderando a mesa proposta pelo GT de Saúde Bucal Coletiva da Abrasco no Congresso Brasileiro de Epidemiologia. O tema que nós vamos abordar nesta manhã se refere as contribuições da epidemiologia brasileira para a produção de saúde baseado em evidências. E teremos aqui como palestrantes a doutora Jacques Gerais, pós-doutoria em odontologia pela Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás, e os colegas, a professora Maria do Carmo Matias Freire, da Universidade Federal de Goiás, o professor Roger Keller Celeste, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Ângelo Roncalli, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu sou da Federal de Pernambuco e da Faculdade de Medicina, que terei o imenso prazer de moderar a mesa. Bom, na sequência de apresentações, nós gostaríamos de dar boas-vindas aos nossos participantes. Queríamos agradecer a Abrasco, em nome do GT de Saúde Bucal Coletiva, por essa inserção, e cada um dos palestrantes terá 15 minutos para fazer sua exposição, e passaria imediatamente a palavra ao professor Roger Keller Celeste, que é mestre em saúde bucal coletiva pela University College of London, doutor em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, que abordará o tema, e professor associado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que abordará o tema epidemiologia em nível local, a importância do contexto municipal. Bom dia, professor Roger. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar minha tela aqui. E aí? Ok. Acredito que todos já estejam vendo. Bom, inicialmente agradecer o convite da organização e dizer que Bom, se eu disser que eu me sinto em casa, eu não vou estar mentindo, porque quem olhar, né, o fundo sabe que nós estamos todos em casa, e participar dos eventos da Abrasco é sempre, né, um sentimento muito bom. E dessa vez é um sentimento bom e, inclusive, um sentimento novo, porque uma participação totalmente online não era algo comum, né? A gente começa a tomar cafezinho quase que sozinho, mas, né, via webcam. Então, muito obrigado a todos. E vou falar um pouco sobre a importância e os desafios da epidemiologia em nível local. Acho que esse é um assunto que, às vezes, a gente trata, mas talvez não tanto. A gente tende, muitas vezes, a pensar em âmbito, né, mais nacional. Então, vou fazer alguns desafios aqui, e talvez alguns deles sejam muito básicos. Então, minha ideia aqui, e eu até digo assim, quando eu dou aula na graduação de epidemiologia, na aula 1, o slide 2, ele é esse slide aqui, para garantir que a gente está na mesma página, para garantir que a gente tem o mesmo ponto de partida, né? Como é que a epidemiologia pode ajudar, ou onde a epidemiologia entra nos municípios? Se a gente olhar para esses 5 pontos, o ponto 1 e 2 são quase, né, são muito similares: descrever o quadro de saúde da população no município e avaliar tendências no quadro de saúde. São atividades eminentemente da prática de vigilância epidemiológica, né? Claro que o nível estadual ou o nível federal podem também fazer a vigilância, mas a realidade local, ela é única. E é o município, né, que tem interesse em saber o quadro epidemiológico local do seu município, identificar áreas, né, de maior risco, de maior vulnerabilidade, e que possuem distintos, né, quadros epidemiológicos dentro do próprio município. E se a gente for olhar o último ponto, ele ainda entra na seara de epidemiologia nos serviços de saúde.
né? Apesar de haver políticas de âmbito nacional que o município adota, né? Existem uma série de políticas que são totalmente locais, porque o município faz e toma decisões muito em função do seu contexto. E para essas, vamos, né, ter claro que não é o Brasília que vai lá em cada um dos 5.500 municípios avaliar especificamente uma política específica de cada município. Então, de novo, o nível municipal tem aqui um protagonismo muito grande e essas ferramentas epidemiológicas são muito úteis nesses quesitos. Mas aí eu vou trazer uma outra coisa, que não é só teoria de livro-texto, o embasamento legal. Né? Acho que todo mundo aqui conhece a Lei 8080, né? A Lei Orgânica de Saúde, e eu peguei ali o artigo 7, que diz: ações e serviços de saúde, etc., são desenvolvidos obedecendo, entre outras coisas, os seguintes princípios. Aí tem uma série de princípios a serem seguidos, né? E um deles é utilização da epidemiologia para estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática. Então, vejam, nós temos aqui uma série de coisas que tornam a epidemiologia não opcional. Ela é obrigatória. Eles não podem fazer prioridades, alocar recursos e a revelia do quadro epidemiológico, bem como a ação programática. Né? Uma ação por livre demanda, sem organização programática, é a prática, né, da iniciativa privada, né, dos consultórios particulares, onde a ideia é expandir, né, a clientela e fazer propaganda, hoje em dia, muita propaganda em redes sociais. Essa não é essa não é a ideia de uma orientação programática baseada no quadro epidemiológico, onde a gente tem uma área descrita e a ideia não é ficar expandindo porque a gente tem ali uma alocação de recursos para uma determinada realidade. Além do uso da epidemiologia, tem esse outro ponto aqui, também constante na lei, descentralização político-administrativa, numa direção única em cada esfera, com ênfase nos municípios. Então, de novo, a descentralização dos municípios entra aqui como um aspecto importante, né, que linka a epidemiologia com os municípios. E aí eu vou me obrigar a retomar aqui algumas coisas que eu sei que são bastante discutíveis. Qual é o fundamento que a gente tinha para descentralizar, né, a saúde? Descentralizar o quê? Descentralizar poder de decisão, descentralizar, né, o poder e descentralizar recursos. Eu não sei o quanto de recursos foi descentralizado. Muitos municípios a gente sabe que tem poucos recursos próprios, né? Mas a ideia de descentralizar as decisões é porque quem vivencia o problema tem muito mais chance de saber a solução. Aliás, descrever bem o problema é metade da solução. Então, não é alguém sentado numa escrivaninha, né, no governo do estado ou no governo federal que vai saber como é que é a realidade, né, municipal. Além disso, a gente sabe que a realidade epidemiológica de cada local é diferente. Mesmo que a gente concorde e possa dizer, olha, o principal problema, né, desde o Rio Grande do Sul até o norte é cárie. Mas não é cárie igual em todos os lugares. E as motivações para ter mais cárie podem ser diferentes. Pode ser que num determinado município, né, haja ali falta de saneamento básico ou falta de flúor na água. Em outro, a cárie pode ser fruto de uma dieta, né, desregulada e falta de políticas sobre, por exemplo, a alimentação saudável nas escolas, que poderia gerar políticas municipais bastante distintas. Então, avaliar causas e avaliar consequências também depende do contexto municipal. Mas quais são os desafios dessa municipalização que afetam, né, a epidemiologia, o uso da epidemiologia? Primeiro, dificuldades de gerenciar recursos que muitas vezes o gestor pode não ter, né? Mas a gente fala em recursos que ele pode ter, né? Bom, se a gente tiver um epidemiologista no município do interior, nesses rincões, o que o gestor vai fazer com ele? Sabe usar esse recurso? Recurso humano e recurso material. Além disso, se ele tiver esse recurso, e esse recurso consegue produzir informações, será que os municípios têm capacidade e experiência
para usar essas informações no processo de alocação de recursos, estabelecimento de prioridades e tomada de decisões? Eu tenho vários amigos que dizem, olha, municipalização aí foi um fracasso, não deu certo. Uma boa intenção, mas não deu certo. Os municípios do estado do Rio Grande do Sul são talvez um exemplo interessante. O município, acho que o estado de Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul são os que mais municípios têm. Acho que o meu estado é o que mais tem municípios de pequeno porte. Praticamente 80% tem menos de 10 mil habitantes. São vários municípios pequenos, né, que conseguiram se emancipar numa vibe aí, emancipatória. Bom, aí, para que a gente tenha alguns números, eu vou trazer aqui um pouco de uma pesquisa que a gente fez recentemente, entre 2018 e 2019, né? O estado do Rio Grande do Sul tem 496 municípios, varia entre 96 e 97, volta e meia algum se emancipa, daí a justiça vai lá e diz que ele não pode se emancipar porque não tem recursos suficientes, não tem infraestrutura para isso, né? E a gente conseguiu que 404 gestores, né, e esses gestores a gente diz os secretários municipais de saúde de fato respondessem. Em alguns casos não foi o secretário, né, municipal, mas foi o subsecretário, vice-secretário ou alguém muito próximo no alto escalão da gestão municipal. Então, e aí o que esses 404 gestores do estado disseram? Uma das perguntas era se o município usa, e se existe alguma deliberação sobre o uso de sistemas de informação. Lembrando que os municípios devem preencher e informar o DataSUS, né, não só com SIM, SINASC, SINAM, o CIA-SUS, o CIAB. Existe uma série de sistemas epidemiológicos e, né, de administrativos. 64% disseram que usam os sistemas de informação, que já é um bom começo. Mas eu me preocupo com o fato de que quase 20% não sabem, né? E não tem nenhuma deliberação sobre como vou usar, ou se eu uso, ou se eu preciso usar. 14% dizem, sim, a gente, né, tem uma decisão, a gente pretende usar, mas a gente não usa. Que pode ser um bom começo, mas, tipo, se não usa, eu não sei aonde vai chegar se ele não usa os sistemas de informação que ele mesmo preenche. Muitos desses, a gente sabe, ficam na expectativa de que o governo do estado ou que as regionais façam uma devolutiva. A gente mandou as informações, por favor, nos devolvam elas. Elas nunca saíram do município, né, a bem da verdade. Enfim. E uma outra pergunta que a gente tinha era, gestor, você acredita que os dados epidemiológicos são úteis na tomada de decisão? 75% disseram que sim, eles acham que é sempre útil. 18% acham que é quase sempre útil. E quase 5% dizem que às vezes é útil, mas, né, na maioria das vezes talvez não seja útil. E aí eu fico imaginando se os gestores muitas vezes não usam, e alguns acham que não é útil e não, né, não tem utilidade, como é que eles tomam as decisões? E se eles estão, né, ligados ali no fato de que a Lei 8080 diz que tem que ser usado. Não precisa ser a principal ou a única forma de tomada de decisão, longe disso, isso tem um componente também muito político, né, envolvido. Mas aí o próximo passo que a gente pensou foi, bom, mas será que tem algum fator associado a esse perfil? Será que, sei lá, gestoras mulheres usam mais, né, sistemas de informação? Será que gestores mais jovens ou mais velhos, será que eles usam mais sistemas de informação ou acreditam mais na epidemiologia? Tem um perfil de quem usa? O que está associado a essas opiniões? Infelizmente, a gente não encontrou quase nada associado, mas uma variável, e aí assim, ela só não foi, ela foi marginalmente significativa do ponto de vista estatístico, né, depois de algum ajuste, mas é a variável mais, né, mais fortemente associada, que é a formação do gestor. Então, a gente tinha um contingente aí próximo a 50%, 40% de gestores que não tinham graduação, eles tinham ensino médio. Né? E municípios do interior, né, boa parte, o gestor ele tem ensino médio ou alguns têm apenas ensino fundamental. Mas tem um contingente ali,
e não são apenas nas capitais ou grandes cidades, onde eles tinham pós-graduação, que pode ser uma residência, né, em saúde da família, ou saúde coletiva, ou eventualmente até mestrado e doutorado, como é o caso de alguns. E muitos deles, e aí tem um percentual relativamente interessante, de gestores com pós-graduação em outras áreas, como, por exemplo, administração pública, gestão hospitalar, área do direito, área da educação, pedagogia. Então, tem um contingente significativo de pós-graduação em outras áreas. E aí a gente olha e observa o seguinte, a respeito do uso, será que ele usa o sistema de informação? Se o gestor tem pós-graduação, não precisa ser mestrado ou doutorado, falo de novo, se ele tem residência ou especialização em saúde coletiva, ele já tem 3 vezes mais chance de usar sistemas de informação. O que aponta para uma coisa que talvez seja meio óbvia. A formação do gestor, o treinamento na área, especificamente de saúde coletiva, ele mostra o quanto isso pode ser útil, e ele aprende como é que ele vai usar essas ferramentas e como é que ele usa. Isso não é algo que, ao natural, a experiência, né, do gestor ensina ele. Ele não aprende isso só porque ele virou gestor. Uma das variáveis era o tempo de gestão e a experiência prévia em gestão na saúde em outros cargos. Ele poderia, daqui a pouco, ter sido gestor em outros municípios, né? Então, tinha gestores aí com um currículo extenso como gestor público na área de saúde. Isso não foi associado ao uso de sistemas de informação. É a formação mesmo. E para, vamos dizer assim, a valorização, né, acreditar que o uso de dado epidemiológico é importante na tomada de decisão, algo bem similar, na verdade são quase os mesmos gestores, né, que compartilham essas opiniões, então eles também têm mais chances para usarem os dados epidemiológicos e acharem que esses dados são importantes na tomada de decisão. Mas aí, aqui, ó, 6% deles, eu falei que tinha algum contingente, né? Tem pós-graduação em saúde coletiva, 23%, quase 24% pós-graduação em outras áreas, aquelas que eu mencionei, 70% não tem pós-graduação, tá? E aí eu não coloquei aqui, mas tem uns 40% que não tem graduação. E aí, com esse quadro, eu me pergunto, seria possível o gestor municipal fazer um inquérito epidemiológico representativo no município, nessa realidade de 80% de municípios com 5 mil ou 10 mil habitantes? A resposta é, ele poderia fazer um inquérito epidemiológico, mas é muito pouco provável que ele faça inquérito epidemiológico representativo. Essa não vai ser uma prática rotineira em 100% dos municípios. Então, acho que a gente pode concordar que não é por aí que ele vai ter, que a gente vai conseguir que os municípios tenham dados epidemiológicos. Uma outra opção seria o uso de dados de saúde bucal dos sistemas de informação, aquilo que ele já alimenta. E poderia usar esses dados de saúde bucal? Ele poderia. Mas esses dados, quando muito, são dados de uso de serviços, do CISAB ou do CIA-SUS, e não são dados epidemiológicos, né? Talvez agora a gente possa repensar com o CISAB, com o ESUS, né? A gente tem um odontograma ali, né? Então ele consegue ter um acesso, a gente ao menos teria alguns dados dos usuários do SUS, não é uma amostra representativa do município inteiro, mas para alguns municípios até seria, né? Então a gente teria aqui alguma informação, mas a gente por enquanto não tem essa informação. Então se a gente não tem informação e ele não vai coletar, ele não tem nos sistemas, e ele não vai coletar por inquérito, a pergunta é como é que ele faz o plano municipal de saúde? Como é que ele toma decisões acerca de saúde bucal? Eu não sei, mas eu tenho uma forte impressão de que a saúde bucal não faz parte do plano municipal de saúde. Essas políticas talvez sejam baseadas em outros critérios, outras prioridades, outros fatores, quando elas estão no plano municipal de saúde, que eu, né, vou ser sincero, não tenho visto, mas assim, quando eu li alguns planos municipais no passado, eu nunca encontrei saúde bucal explicitamente nos planos de saúde. Geralmente eles tratam, né, de mortalidade infantil, né, algumas doenças crônicas, né, que eram dados mais usuais nos planos de saúde, nos planos municipais de saúde, que ia para o controle social. Então, eu acho que a gente tem aqui desafios muito grandes na epidemiologia, mas eu tenho certeza que ela não só pode, como ela legalmente deve ser parte desse processo, né, de gestão em nível municipal.
Muito obrigado, então, para todos. Quando eu não dava aula em casa, a minha sala era aqui no fundo, né? Mas ela era aqui no 3º andar. É onde fica o Departamento de Odontologia Preventiva e Social, todos convidados para irem lá quando a gente reabrir, né? Alguns de vocês eu sei que já tiveram por lá. Então, obrigado. Passo a palavra, então. Obrigado, professor Roger. Eu queria, então, passar a palavra e convidar a professora Maria do Carmo Matias Freire, que abordará o tema as contribuições e limitações dos inquéritos de saúde bucal, percepção dos profissionais envolvidos no SB Brasil 2010. A professora Maria do Carmo Matias Freire, professora titular da Faculdade de Odontologia, possui mestrado e doutorado na University College London, a quem eu tenho o prazer de conhecer já há algum tempo. Prazer, Maria. Você tem 15 minutos para fazer sua apresentação. Obrigada. Já estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Ok, só colocar aqui. Queria só registrar que já está conosco a nossa querida professora Sônia Chaves, da Universidade Federal da Bahia, que coordena o nosso GT. Ok? Posso começar? Ainda não está compartilhado, Maria. Eu não compartilhei ainda. Agora Ok, mas pode começar. Ok, então bom dia a todas as pessoas que estão participando e organizando esse evento. Eu agradeço de forma especial ao GT de Saúde Bucal da Abrasco pelo convite, que eu recebi assim, com muita honra e muita alegria. Tá? E foi feito assim, de forma sempre poética, né, pelo Otacílio, grato Otacílio, pelas nossas conversas, inclusive, que antecederam essa participação. Só lamento não estar presencialmente com vocês, eu sinto muita saudade, né, dos nossos encontros nesses eventos. E eu estava planejando já há 3 anos, né, tá curtindo praia também no Ceará, além do EP 2021. Tá, mas vida que segue, projetando. Tudo certo com a apresentação? Tudo certo? Sim? Coordenador dessa mesa? Tá ok. Obrigada. Tá, então o subtema né, que eu escolhi, porque eu tive a oportunidade de selecionar um tópico, uma vez que os 3 outros tópicos já estavam definidos no momento do convite, então fiquei muito à vontade. Então, eu propus que fosse contribuições e limitações de inquéritos de saúde bucal na percepção dos profissionais envolvidos no SB Brasil 2010. Então, essa apresentação é com base em uma dissertação de mestrado que foi defendida no Programa de Mestrado Profissional em Saúde Coletiva da Universidade Federal de Goiás, da mestranda Fabíola Fernandes Soares, orientada pela professora Sandra Reis e co-orientada por mim. Tá? As 3 participaram do SB 2010 como coordenadoras em diferentes níveis. E a ideia desse estudo partiu da própria Fabíola, que foi coordenadora municipal na cidade de Anápolis, aqui em Goiás. Tá? Então, ela tinha uma percepção bastante aguçada, né, sobre o processo que ela vivenciou no SB, e ela queria saber se os demais participantes, né, no nível de coordenação, tinham a mesma percepção que ela. Então, ela tinha já os pressupostos, as hipóteses, né? Aí a gente foi estudar, e ela fez revisão da literatura, e nós encontramos que havia estudos anteriores sobre o processo de trabalho de inquéritos populacionais de saúde, mas não sobre saúde bucal especificamente, e que o SB Brasil 2010 foi e continua sendo extremamente utilizado, né? Os dados têm sido os resultados, né, da pesquisa têm sido objeto de diversas análises Brasil afora,
Nós encontramos também estudos sobre aspectos operacionais do SB e sobre aspectos éticos na percepção dos gestores, né? Então, o único estudo até o momento que trabalhava com a questão do olhar dos participantes, né, dos que trabalharam na gestão, foi esse da professora Flávia Andrade, da UNB, abordando os aspectos éticos. Esse trabalho já foi publicado, nós temos 2 publicações nacionais em revistas da área de saúde coletiva e já foram apresentados também em outros eventos, incluindo o EP. Tá, então, a lacuna no conhecimento, naquele momento, era em relação ao processo de trabalho de inquérito de saúde bucal e com base na percepção dos indivíduos que atuaram, né, na coordenação e na operacionalização em geral da pesquisa. Os nossos pressupostos naquele momento eram que, primeiro, os participantes não devem ser vistos somente em termos instrumentais, né, pessoas que cumprem alguma tarefa para um determinado resultado, mas considerar que elas pensam, elas têm necessidades, elas sentem, então elas percebem, né, o que elas estão vivenciando. Um outro pressuposto é que a percepção dos participantes pode interferir na qualidade do processo de trabalho e, portanto, dos resultados que são produzidos pelos SB e outros inquéritos. E isso teria implicações para os próximos levantamentos a serem realizados. Tá? Então, quem são esses atores, né? Quem é que realizou o SB Brasil 2010, proposto pelo Ministério da Saúde? Então, cerca de 2.000 profissionais do SUS, das 3 esferas de governo. Então, havia os membros, né, do Comitê Gestor Geral, que eram os membros do Comitê Técnico Assessor, da coordenação executiva junto aos centros colaboradores do Ministério da Saúde à época, né? Então, a equipe da coordenação de saúde bucal do Ministério, e tínhamos também assessoria em amostragem, equipes de coordenação no nível estadual e municipal, instrutores de treinamento e calibração e equipes de campo, incluindo examinadores e anotadores. Então, aí são algumas cenas, né, dessas diversas ações que constituíram aí o trabalho do SB. E aí eu olho aqui com certo saudosismo, isso deixa muita saudade, né? A gente foi muito feliz nessa época. Bom, o nosso sujeito aqui, né, no nosso estudo é o coordenador, são os coordenadores, serão 225 coordenadores do SB, né, sendo um coordenador nacional, que era o gestor principal, e a gente teve o privilégio de ter o professor Ângelo Roncalli, que está participando dessa mesa, como o gestor principal. 10 membros do CTA, 10 coordenadores executivos, que representavam as regiões, o SECOL, 30 coordenadores estaduais, 27 coordenadores municipais das capitais e 147 coordenadores municipais do interior. Então, rapidamente, como foi feito esse estudo, ele foi um estudo observacional transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Daqueles 225 coordenadores, a gente excluiu 11, porque 8 assumiram 2 coordenações em mais de um nível, tá? Então estavam duplicados. E as 3 autoras desse projeto, né, que também eram coordenadoras e obviamente foram excluídas. Então, nós tínhamos uma população de 213 que foram convidados. Os dados foram coletados por meio de questionário semi-estruturado eletrônico, que foi enviado no primeiro semestre de 2014, por e-mail. Então, aqui vale ressaltar que a pesquisa foi feita 3 anos após a execução do SB Brasil 2010 e 3 anos após a divulgação do relatório final, e então 4 anos depois da etapa de coleta de dados do SB 2010. E a análise dos dados foi descritiva de acordo com a natureza dos dados, quantitativos e qualitativos. Então, vamos aos dados. Então, dos 213 coordenadores dos diversos níveis que foram convidados, 161 concordaram e responderam ao nosso questionário, totalizando uma boa taxa de resposta de aproximadamente 76%. Tá? Então, em termos gerais, quem eram esses respondentes? Né? Eles eram, maioria, mulheres, de 30 a 59 anos, cirurgiãs dentistas, tinham vínculo efetivo com o SUS, exerciam cargo de coordenação ou chefia na época,
E, obviamente, a maioria era coordenadores municipais, porque a população de estudo, né, a maior parte era dos que coordenaram nos 150 municípios, mais as capitais. Bom, as variáveis que eu estou trazendo aqui para essa discussão são relacionadas à percepção dos coordenadores em relação ao processo de divulgação da pesquisa, os resultados da pesquisa, a utilidade da pesquisa como um todo, as implicações para a prática profissional desse coordenador participante, a qualificação da equipe de campo que ele liderou, a autoavaliação desse coordenador sobre a sua própria participação e a intenção de participar de futuros levantamentos epidemiológicos de saúde bucal. Bom, em relação às perguntas do questionário, né, quando perguntados se eles conheciam o relatório final, que é esse que está aí projetado, né, que foi divulgado pelo Ministério da Saúde em 2011, no formato impresso e também virtual, né, 76% dos respondentes disseram que conheciam, né, então a gente, é um percentual alto, a gente fica, né, feliz com altos percentuais numéricos, mas quando a gente vê que 24%, não é pouca gente, é um quinto, é um quarto, né, cerca de um quarto desses coordenadores não tinha conhecimento do relatório final, então está aí. Nós não investigamos, né, os fatores que contribuíram, mas aí são questões que ao longo da minha apresentação vão aparecer para a gente estar pensando, né, identificando obstáculos e vendo formas de superação. Em relação à utilidade da pesquisa, a grande maioria atribuiu valor elevado ou muito elevado e valor médio, né? Por outro lado, há aqueles que julgaram que não tinha nenhum valor, e acho que foram 2 indivíduos, mas 2 indivíduos são 2 pessoas, né, que pensam que devem ser ouvidas, e pouco valor, também 5%. Então, há que se pensar no porquê, né, dessa percepção negativa. Quando perguntados o que a pesquisa proporcionou à prática profissional desses indivíduos coordenadores, nós tínhamos várias opções, categorias de respostas fechadas e possibilidade de mais de uma resposta, tá? Então, esse gráfico, ele mostra que as categorias que foram mais frequentes foram o uso dos resultados nas ações do serviço público, viu, professor Rocha? O uso da metodologia para a realização de outras pesquisas, mas cerca de 16 respondentes disseram que nenhum benefício, nenhum, tá? Enquanto 4% colocaram atualização do conhecimento, experiência em epidemiologia, e 2% se referiram à possibilidade de pesquisas acadêmicas, né? Coloquei a estrelinha azul nesse item para lembrar que o item, a variável qualificação, ela foi a que teve maior percentual de respostas esperadas, que seriam sim, né? Então, quando perguntados, contribuiu para qualificar a equipe de coleta de dados para futuros levantamentos? Mais de 80%, quase 90% dos respondentes disseram que sim, né? Então, é um aspecto bastante positivo, mas a gente não deixa de olhar para aqueles que disseram não e não sei. Em relação à autoavaliação, né? Como você avalia a sua participação, senhor ou senhora coordenador? A maioria, né, colocou como valor elevado, muito elevado, e valor médio, mas tem gente que acha que teve pouco valor, tá? Ninguém colocou valor nulo. Em relação a perspectivas, né? Tem intenção de participar de futuros levantamentos? A gente esperava um percentual maior, mas mais da metade respondeu que sim, né? Enquanto uma boa parte respondeu que não sei, então é preciso a gente pensar, né? Se as respostas às questões anteriores que foram aqui apresentadas e os outros aspectos que foram apontados nessa pesquisa que não foram apresentados aqui, podem estar relacionados, podem estar influenciando essa intenção em participar de futuros levantamentos, tá? Como a gente tem a noção do trabalho como um todo, um dos nossos críticos foi a questão da remuneração, tá? Não só em relação ao valor da remuneração, mas a forma como foi feito o pagamento das pessoas que trabalharam no SB 2010.
Bom, em relação à única pergunta totalmente aberta que nós tínhamos, que era, você gostaria de registrar alguma sugestão para o próximo levantamento de saúde bucal? 90, ou seja, 56% dos respondentes escreveram bastante, a maioria colocou texto longo, tá? E o texto geralmente começava com críticas, relatos de experiências, especialmente experiências negativas dos municípios, e em seguida eram apresentadas, então, as sugestões para o próximo levantamento de saúde bucal. Então, veja a vantagem, né, da gente usar a abordagem qualitativa. E esse material que a gente tem é muito rico, e embora nem todos tenham respondido, esses 90 usaram esse questionário para se expressar, talvez pela primeira vez, né? Porque a gente não previu um momento de avaliação, né, do processo de trabalho do SB 2010 e dos SB anteriores, sobre o olhar de quem realizou. Tá. Então, rapidamente aqui, as categorias que na análise de conteúdo emergiram foram 5, tá? Em relação à metodologia e execução do SB, as equipes de trabalho, remuneração, que eu já havia comentado, e aos resultados da pesquisa. Então, nós vamos abordar aqui esses 3 últimos itens que estão mais relacionados a essa mesa redonda. Tá? Na categoria equipe de trabalho, as subcategorias que emergiram, né, com base no relato escrito dos participantes, foram mudanças no tipo de profissional envolvido na coleta de dados, então houve sugestão, inclusive, de contratar a equipe especializada para fazer coleta, recebimento de certificados, um parêntese, eles foram fornecidos, valorização profissional, melhoria nas condições de trabalho, participação em todas as fases da pesquisa e educação permanente em vigilância, que é tema que a Jaqueline vai abordar, né? Já estou terminando. Em relação à categoria remuneração, né, as subcategorias foram aumento dos valores pagos, agilidade no pagamento e bonificação solicitada das equipes com melhor desempenho. Tá? Em relação à última categoria, os resultados da pesquisa, as subcategorias foram melhores estratégias de divulgação, e a gente viu que realmente foi um problema, né, na etapa quantitativa, a divulgação dos relatórios dos municípios aos gestores locais e à população, essa é uma questão a ser discutida, a ser melhor investigada, essa questão do município, né, que tinha expectativas além daquelas propostas pelo SB 2010. Apoio técnico para a elaboração dos relatórios dos municípios que fizeram ampliação, outro nó crítico, agilidade na divulgação e utilização nas políticas de saúde bucal. Bom, algumas considerações finais, rapidamente, né? Essa foi a primeira abordagem em termos de pesquisa, abordando processo de trabalho, sob o olhar do participante, em inquérito de saúde bucal. Então, a gente espera que ele contribua, e de fato contribuiu, de certa forma, para o planejamento de futuros inquéritos. Nós estamos aí rumo ao SB 2020, que vai ser em 2022, né? Mostrando a necessidade de aspectos a serem aprimorados e que possam gerar impacto na qualidade dos dados coletados. Em relação a futuras pesquisas, né? Eu acho que é necessário ouvir também a equipe que executou, que examinou, que anotou, que fez treinamento, né? Um tempo recordatório mais curto, né? Não de 3, 4 anos, talvez também após 3, 4 anos, mas é importante uma avaliação mais imediata, depois de concluídas as etapas, né? Do processo de trabalho. Então, coloco aqui como desafios, né? Pensando em inquéritos populacionais de saúde bucal, a questão da pandemia de Covid-19, que, né, tá aí, é um dos fatores que estão impactando a USB 2010, e especialmente a desvalorização da ciência, do SUS e dos servidores públicos, né? Como seria trabalhar, né, num SB, num projeto com essa dimensão nacional, né, que é o SB Brasil, nesse cenário, né, impactante nas nossas vidas, nas vidas de quem trabalha nesses levantamentos, nas vidas de quem vai ser examinado, né, da população em geral. Então, são questões para a gente estar observando, investigando, são grandes desafios aí a serem enfrentados, provavelmente vão ser discutidos no momento da discussão. Agradeço, eu ultrapassei 3 minutos, me perdoem,
Estou muito grata pela participação e estou disponibilizando aí meu e-mail, caso alguém queira conversar mais sobre esse projeto ou outras questões pertinentes. Grande abraço a todos. Muito obrigado, Maria. É um prazer, né, estarmos aqui. Eu queria, então, passar a palavra para a Jaqueline Silva Santos, que atualmente ocupa a coordenação de saúde bucal do Estado de Minas Gerais. A Jaqueline tem mestrado e doutorado em odontologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutorado pela Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás. Eu vou compartilhar aqui a apresentação da Jaqueline. Jaqueline. Então, bom dia a todas. Ok, muito obrigada aí, Paulo. Bom dia a todas e a todos. Talvez eu tenha problemas com a instabilidade da internet, e aí eu já, de antemão, já peço desculpas. E aí eu gostaria que você, Paulo Góes, me sinalizasse sobre essa instabilidade, ok? Então, eu quero primeiramente agradecer ao Otacílio, ao Ota, por esse convite, agradecer aos colegas, né, que me antecederam aqui na fala, agradecer ao Paulo Góes por estar mediando essa mesa, e agradecer a Abrasco, né, por essa oportunidade. Então, dentro dessa temática das contribuições da epidemiologia para a produção das políticas de saúde bucal, eu vou buscar conversarmos, né, sinalizar algumas questões, alguns elementos sobre institucionalizando a saúde bucal nos núcleos de epidemiologia. E vou trazer, o meu lugar de fala de Minas Gerais, vou trazer a experiência de Minas Gerais, o que a gente tem trabalhado, né, nessa frente, que não é fácil, né, institucionalizar a saúde bucal nos núcleos de epidemiologia. Os colegas, né, que tiveram a fala antes de mim mostraram, né, o quanto é gigantesco esse desafio. Então, eu trago aqui a experiência de Minas, no sentido de que o nosso Estado, né, a gente entende que a vigilância em saúde, em especial com a atenção primária, deve trabalhar de forma integrada, né, possibilitando uma identificação, né, de forma adequada dos problemas de saúde, né, reconhecendo que problemas são esses que a população passa, qual população é essa que é vulnerável nos territórios, porque a gente entende que esse trabalho integrado é ele que vai possibilitar o planejamento de estratégias de intervenção clínica e de intervenção sanitária, né, mais efetivas e eficazes. Então, com o intuito de promover, né, a integração da atenção primária, né, com a vigilância em saúde, para discussão, para avaliação, para o planejamento das ações realizadas no âmbito da atenção primária, né? E por que eu trouxe aqui a questão da atenção primária? Porque a gente, né, tem trabalhado a questão das redes de atenção à saúde, a gente tem trabalhado a rede de atenção à saúde bucal no nosso estado, onde nós temos, desde 2013, uma deliberação que instituiu a rede de atenção à saúde bucal no nosso estado, e agora a gente vem buscando qualificar essa rede por meio, né, da construção social da atenção primária, mostrando as especificidades dos processos de trabalho das equipes de saúde bucal, mas está alinhando esses processos de trabalho com o que o modelo teórico da construção social da ação primária. Passe, por gentileza, Paulo. Nesse sentido, muito obrigada, para a gente fortalecer e poder institucionalizar, né, a questão da saúde bucal nos núcleos da vigilância, né, a gente teve, com muita satisfação e com muito orgulho, que a gente traz aí que em julho desse ano de 2021, né, por meio da deliberação CIB-SUS, número 3472, foi aprovada a atualização
da política estadual de atenção primária à saúde, né, aqui no nosso estado. E dentre, né, as diretrizes dessa política, dessa atualização da política estadual de saúde, de atenção primária, né, tem que e a avaliação dessa política, e onde nós temos mais de 3.600 equipes de saúde bucal, né, na nossa rede, né, alocada aí nesse nível da atenção, na atenção primária, que é a coordenadora do cuidado, é a ordenadora da rede. Esse processo de monitoramento e avaliação dessa política, que também contempla as equipes de saúde bucal na atenção primária, está posto aí nessa deliberação, nessa política, que esse processo de monitoramento e avaliação dessa política, ele deve se dar através da ação conjunta e integrada da atenção primária e da vigilância à saúde, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito municipal. Então, a gente entende que institucionalizando essa política estadual de atenção primária e essa política constando que prevendo, né, recomendando, fomentando que uma das suas diretrizes, um dos seus objetivos é promover a integração da atenção primária, contemplando aí a saúde, as equipes de saúde bucal, com a vigilância em saúde, para a discussão, né, da avaliação das políticas, para a discussão do monitoramento das ações e do planejamento, a gente entende que já é um passo que foi dado, né, de uma légua que a gente tem que caminhar, mas a gente entende que já é um princípio, né, um norte para essa institucionalização da saúde bucal no âmbito dos núcleos de vigilância. Haja visto, né, que essa política ela fomenta aí a integração da atenção primária com a vigilância. E essa deliberação ela está presente, né, no endereço eletrônico da nossa secretaria, que é o saude.mg.gov.br, está lá, né, para consulta, né, para deixar de forma pública. Passe, por gentileza, Paulo Góes. Dentro dessa mesma lógica de institucionalizar, né, por meio de políticas, nós também fomos muito felizes. Parece que a minha internet agora ficou instável, mas eu vou continuar, e se qualquer coisa eu volto, tá? Então, por meio... Apeline, está ótima, tá? Pedi para dar um feedback, está bem. 34, volte. Isso. Por meio dessa deliberação, que a gente, inclusive, comemorou a Semana da Saúde Bucal, né, com baita de um web seminário, vai mais uma, por favor. E nesse web seminário divulgou, né, a política. Então, a gente foi muito feliz, em 21 de outubro de 2021, nossa ação, né, SUS de Minas Gerais, a política estadual recebeu o nome de Sorria Minas. E essa política, ela, dentre os seus objetivos, está fortalecer a ata da vigilância à saúde, incorporando práticas contínuas de avaliação e acompanhamento, né, dos danos, dos riscos, dos determinantes do processo de saúde e doença, da atuação interdisciplinar e das ações sobre o território. Então, essa política, ela institucionalizada no nosso estado, né, as diretrizes sendo postas para essa política visa o fortalecimento da rede de atenção à saúde bucal. Passe, por gentileza, Paulo. E dentre esses propósitos, né, nós temos na nossa secretaria, no nosso organograma, a superintendência da vigilância epidemiológica, né? E considerando que na vigilância, né, nessa superintendência de vigilância epidemiológica, nós temos lá uma diretoria que trata das doenças e agravos não transmissíveis, né? E, então, a gente entende que, por meio da institucionalização da política estadual de saúde bucal de Minas Gerais, o Sorria Minas, que diz que
o monitoramento dos indicadores da rede de atenção à saúde bucal de Minas Gerais, ele vai levar em consideração a integração, né, a integração entre os pontos de atenção dessa rede de atenção à saúde bucal e epidemiológica. Para quê? Para a discussão desses indicadores que são definidos e estabelecidos, né, por meio de um grupo condutor da rede de atenção à saúde bucal, a instituição desses indicadores para a expansão, a implementação, o fomento dessa rede, e a vigilância epidemiológica, ela vai estar integrando essa discussão, né, desses indicadores, tendo em vista o planejamento das ações. Então, nós entendemos que a institucionalização da saúde bucal nos núcleos de vigilância, aqui no nosso estado, a gente entende que a gente deu um grande passo, instituindo a atualização da política estadual da atenção primária, que trata, né, que versa sobre a integração da atenção primária com a vigilância em saúde e com a institucionalização da política estadual de saúde bucal, que tem dentro os seus objetivos, né, que o monitoramento dos indicadores dessa rede de atenção em saúde bucal vai se dar de forma integrada entre todos os pontos de atenção e a vigilância epidemiológica. Então, nós entendemos que para haver nesse processo de institucionalização da saúde bucal nos núcleos de vigilância, a institucionalização dessas duas políticas, da política da atenção primária, na qual nós nos enxergamos dentro dessa política, por meio das equipes de saúde bucal da atenção primária, e por meio também da institucionalização da política estadual de saúde bucal, a gente entende que Minas Gerais, né, está dando um grande passo no sentido de institucionalizar a saúde bucal nos núcleos de vigilância, em especial a vigilância epidemiológica. Como? Porque a vigilância epidemiológica ela vai fazer parte, nós prevemos a participação, né, dessa área dos núcleos da vigilância epidemiológica no monitoramento dos indicadores dessa rede de atenção à saúde bucal aqui no nosso estado. Passe, por gentileza, Paulo. Nesse sentido, né, a gente entende que foi dado um primeiro passo, né, e esse primeiro passo ele é fruto de outros muitos passos que houve anteriormente. A nossa perspectiva é que a gente comece uma grande interface com a Superintendência, né, de Vigilância Epidemiológica, com seus núcleos, né, e tratando as questões da saúde bucal, no entendimento, em especial, do monitoramento dos indicadores que serão estabelecidos por um grupo condutor esse que é formado por parceiros do COSEMS de Minas Gerais, por parceiros internos da nossa SES e por representantes das secretarias municipais de saúde do nosso estado, um grupo condutor muito potente, que também foi instituído e que agora, em 2021, ele foi retomado. Então, nós entendemos que, dentre os vários passos que são importantes de serem dados para que haja essa institucionalização da saúde bucal nos núcleos de vigilância, institucionalizar as políticas, nós entendemos que é o grande, imprescindível primeiro passo para que a gente avance, que a gente enfrente esse desafio, né, de institucionalizarmos a saúde bucal nos núcleos de vigilância. Então, fica aí, né, um pouco, né, alguns pontos dessa nossa experiência, nos colocamos à disposição aqui para um debate, e nós entendemos que Minas Gerais deu o primeiro passo aí para esse desafio de institucionalizar, né, a saúde bucal junto aos núcleos de vigilância. A gente entende que, para institucionalizar, tem que ser, né, por meio das parcerias, em especial no monitoramento dos indicadores, para que a gente possa, né, utilizar os dados epidemiológicos
para o planejamento das ações, para a avaliação das políticas, para a avaliação das ações e para o planejamento de novas estratégias e novas ações a serem implementadas. Me coloco à disposição e muito obrigada. Acho que aí conseguimos aí. Eu queria passar a palavra agora ao professor Ângelo Roncalli, que abordará o tema. Professor Ângelo Roncalli é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele tem mestrado, doutorado na área de odontologia, pós-doutorado em saúde coletiva também na University College London. Ele tratará do tema o papel dos inquéritos nacionais de saúde bucal na produção de evidências para a Política Nacional de Saúde Bucal. Professor Ângelo, seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse debate, em tão boa companhia. Queria agradecer, portanto, tanto ao GT, né, quanto à própria organização do evento. Parabenizar por esse tema, né, que é um tema que, na verdade, a gente já debateu esse tema de maneiras diferentes, né, em várias oportunidades. Então, para mim, é uma grande satisfação estar aqui compartilhando essa mesa agora. Eu vou, então, aqui compartilhar a minha tela. Só me dar um retorno, Paulo, se... Está compartilhado, Ângelo. Se está tranquilo, né? Tá, ok. Tá bem. Então, gente, a ideia daqui dentro desse congresso, né, com o tema geral dessa mesa, as contribuições da epidemiologia para a produção de política social baseada em evidências, me coube falar um pouco sobre o papel dos inquéritos nacionais na produção de evidências para a política nacional de saúde bucal. Bom, eu vou tentar organizar a minha fala, né, meio que tentando fazer uma dissecação desse título, né? Num primeiro momento, eu acho que é importante a gente falar sobre os inquéritos de uma maneira geral e sua relação com a política de saúde de uma maneira geral. Obviamente, é importante falar da importância também dos inquéritos na produção de evidências, e aí há que falar um pouquinho sobre o que representam esses inquéritos enquanto estudos epidemiológicos, né? E, obviamente, fazer um afunilamento aí nos inquéritos nacionais de saúde bucal, obviamente fazendo a sua conexão com a Política Nacional de Saúde Bucal. E aí, depois, então, faz aí um tudo junto misturado, tentando articular essa questão desse, né, que estamos chamando de papel desses inquéritos de saúde bucal nessa produção de evidências. Como o tempo é muito curto, né, então, assim, eu vou tentar fazer um diálogo, né, com alguns estudos, alguns autores, algumas produções nossas que trazem um pouco de elementos para esse debate. Falando sobre inquéritos de saúde, de uma maneira geral, e sua articulação com a saúde coletiva, eu acho que um dos textos mais seminais é muito certamente esse artigo do Francisco Viacava, né, que foi publicado há quase 20 anos atrás, em que ele fala sobre a importância dos inquéritos populacionais na questão das informações em saúde. É um texto muito interessante, em que ele faz um resgate dos inquéritos nacionais no Brasil e no mundo, né, e aponta os principais elementos, né, que fazem com que esses inquéritos eles sejam extremamente importantes. E aí ele coloca exatamente os inquéritos como alternativa importante para as informações que são produzidas em nossos sistemas de informação. Então, assim, uma primeira discussão que eu acho muito importante resgatar aqui. Em 2008 também é importante destacar que esse artigo do Chico Viacava, ele fez parte do número especial da ciência saúde coletiva só sobre inquéritos. Então, quem quiser entender um pouco a ideia dos inquéritos no Brasil, é uma publicação muito interessante. Uma outra publicação muito importante é feita pela Marilisa Barros, né, aqui já na Revista Brasileira de Epidemiologia, em que ela faz também uma discussão muito interessante sobre os inquéritos domiciliares, né, falando sobre potencialidades e desafios, mas colocando como uma ferramenta extremamente importante
do ponto de vista da formulação e avaliação de políticas e programas de saúde, que é o nosso tema aqui, né? Na verdade, a gente está falando aqui sobre a utilidade desses inquéritos para elaborar políticas baseadas em evidência, né? Bom, e aí há que se destacar a experiência brasileira, né, nos inquéritos. É uma experiência extremamente profícua, muito importante, muito interessante. Eu acho que o Brasil, dentro de um cenário internacional, ele se coloca... Aqui eu estou colocando só alguns exemplos, tem vários outros exemplos, né, sobre inquéritos que são realizados no Brasil, inclusive o inquérito de saúde bucal. Então, assim, eu diria que o Brasil tem, numa perspectiva internacional, uma experiência muito vasta e muito importante e muito respeitada dentro desses inquéritos de saúde, né? Agora, é preciso destacar, portanto, pegando o segundo tema, não é? Qual que é, então, o papel desses inquéritos na produção de evidência? Se a gente for pegar o inquérito enquanto estudo epidemiológico per si, a gente vai ver lá que eles estão dentro daquela pirâmide de evidência ali, né, com baixo nível de evidência, né? Ele só ganha ali da série de casos e das opiniões, né? Se bem que as opiniões, né, ultimamente, as opiniões de grupos de WhatsApp meio que estão quase que passando as revisões sistemáticas. Mas, enfim, isso não é o ponto do debate. Mas, enfim, os estudos transversais... Agora, é importante destacar de que evidência estamos falando, né? Porque se a gente for pegar, por exemplo, os vieses que os estudos transversais têm, eles têm vieses clássicos que são de praticamente todos os estudos observacionais, né? Como, por exemplo, viés de seleção e viés de informação. Na verdade, o que nós estamos falando do ponto de vista de produção de evidência ou a baixa evidência dos estudos transversais, na verdade, tem a ver com a forma como a gente avalia esses estudos. Por quê? Os estudos populacionais, né, os estudos transversais, os inquéritos, eles foram pensados para fazer estimativas populacionais, né, para estabelecer estimativas populacionais. Então, por exemplo, isso aqui é um destaque de uma das tabelas lá do USB Brasil, por exemplo. Então, são as tais estimativas populacionais, então, percentuais e intervalos de confiança. Se o inquérito ele é bem planejado, né, com uma boa amostragem, com, enfim, um bom desenho, ele vai ter excelentes estimativas populacionais. Então, para isso, ele é muito bom. A grande questão é que, via de regra, né, nós, pesquisadores, nós gostamos dos inquéritos populacionais para fazer estudos de associação, né? Para ver, por exemplo, fatores de exposição. Então, a gente adora um RP ajustado, fazer aí uma regressão de Poisson, fazer uma regressão logística e encontrar associações entre desfechos e exposições. E, na verdade, esse aqui é o problema, não é? E aí, porque se a gente for pegar o viés dos estudos transversais com relação a esse objetivo específico, a gente tem vários problemas. Os planos amostrais, em geral, não prevêem esse tipo de análise. Eles, em geral, prevêem um tamanho que só serve para estimativas populacionais. Essas análises, em geral, não necessariamente buscam os objetivos fundamentais lá do inquérito. E, na maioria das vezes, nós temos um viés clássico, que é aquela história de você avaliar desfecho e exposição ao mesmo tempo, né? Então, como é que você vai fazer uma associação pensando em desfecho e associação ao mesmo tempo? Então, ele tem um viés clássico em relação aos estudos de coorte ou os estudos longitudinais de uma maneira geral, né? Então, na verdade, o tal nível de evidência dos estudos transversais é quando ele é colocado nesse campo, né, dos chamados estudos de associação. Agora, um viés que não tem como medir é a forma como a gente também usa essa informação, né? A forma como a gente lê. E aí, eu adoro essa charge, né, que pega aquele mote do que a gente faz com estudos transversais, né, que pegar o dado, transformar em informação, conhecimento, ideia e sabedoria, mas se você quiser, você pode gerar uma fake news, né? Então, esses são elementos importantes para a gente debater primeiro essa questão desse nível de evidência, tá certo? Então, assim, se eu estou buscando determinadas associações, eu tenho que reconhecer que os inquéritos, eles têm, por natureza, esse conjunto de limitações. Fazendo um link agora com a questão dos inquéritos de saúde bucal, a gente já debateu bastante sobre esses inquéritos. Eu estou destacando aqui uma publicação que fizemos ainda em 2012, né, que fazemos uma avaliação sobre os inquéritos de saúde bucal que foram feitos no Brasil desde 1986, 96, 2003, 2010. Daqui a pouco vamos ter que fazer uma avaliação do que foi o SB 2020, não é?
E, recentemente, já na minha participação no grupo assessor do SB Brasil 2020, eu fiz também aí uma avaliação de caráter geral sobre o que eu chamei de legado do projeto SB Brasil e algumas reflexões sobre os seus principais desafios, né? Então, agora, um ponto importante é pensar os inquéritos de saúde bucal na perspectiva da política de saúde bucal, não é? E aí eu acho que Roger trouxe muito bem aí no começo a questão da relação entre o uso da epidemiologia e a própria legislação do SUS, né, a partir, por exemplo, da Lei Orgânica da Saúde, mas se a gente pegar, por exemplo, a própria Política Nacional de Saúde Bucal, está lá, dizendo que devemos usar informações sobre o território para subsidiar planejamento, acompanhar o impacto das ações, quer dizer, é aí que entram os inquéritos, né? A questão da vigilância em saúde e tal, né? Esse diagrama, por exemplo, ele é o mesmíssimo que a gente pensou lá em 2009, quando pensou, por exemplo, o SB Brasil, não apenas como mais um levantamento, né? Na época, uma discussão importante era que os inquéritos fizessem parte da Política Nacional de Saúde Bucal. E aí, para finalizar, meus dois últimos pontos importantes aqui é pensar, então, quais são as evidências possíveis a partir dos inquéritos nacionais? Bom, não dá para esperar que a gente tenha, até pela limitação que eu já coloquei antes, que os inquéritos nacionais resolvam todos os problemas. Ele não é pode pilim-pipim que vai responder todas as nossas angústias sobre se as coisas funcionam ou não. Ele tem muita limitação para isso. Mas eu diria que fazendo uma revisão não exaustiva, isso aqui é apenas uma síntese bastante rápida de tudo que se publicou com os vários inquéritos nacionais de saúde bucal, a gente tem pontos que são extremamente importantes para as políticas. Um deles, eu diria que é o componente, talvez, com o maior número de artigos publicados, maior número de teses e dissertações, são estudos sobre desigualdades na distribuição das doenças bucais. É incontável o número de publicações que temos com a utilização dos dados dos inquéritos para fazer esse debate, né? E aí ele traz uma questão importantíssima para as políticas, que é a contribuição do ponto de vista da equidade, né? Se essas discussões vão ser trabalhadas na elaboração da Política Nacional de Saúde Bucal, é uma outra questão, não é? Mas, enfim, é uma contribuição importantíssima do ponto de vista de evidência de que temos iniquidade. Há alguns estudos também sobre o efeito de políticas de prevenção de alcance coletivo, por exemplo, alguns estudos que trabalham a questão da fluoridação das águas e utilizam inquéritos como fonte de evidência. E também, embora sejam muito difíceis de serem feitos, esses têm uma quantidade menor, a avaliação do impacto da Política Nacional de Saúde Bucal sobre determinados desfechos de saúde bucal. Então, tem vários estudos também que pensam isso, quer dizer, se eu pegar o dado dos inquéritos, em que medida eu posso avaliar a Política Nacional de Saúde Bucal. Eu vou destacar só dois aqui, né? Mas tem vários, né? Estou destacando dois aqui que foram em que eu me envolvi diretamente, esse estudo publicado pela Georgia Souza, com a parceria aí da Solena Kuzma, do Samuel Moisés, em que se avaliou, a partir dos dados dos inquéritos, a influência da Política Nacional de Saúde Bucal em alguns indicadores. Mais recentemente, também, a gente desenvolveu um trabalho, não utilizando o SB Brasil, mas um outro trabalho extremamente importante, que é a PNS, foi feita uma avaliação sobre a redução nas desigualdades no acesso aos serviços de saúde bucal. Então, assim, há um vasto campo em que é possível trabalhar esses inquéritos, não só o SB Brasil, mas também inquéritos que têm dados de saúde bucal, como a PENSE, por exemplo, né, tem dados de saúde bucal extremamente interessantes, e como a própria PNS. Para finalizar, eu acho que o meu tempo já está acabando, queria finalizar colocando, portanto, algumas limitações e desafios. Alguns, o próprio Roger já trouxe, Maria também, e aí eles são coincidentes, quer dizer, um primeiro deles é pensar essa articulação com a política de saúde, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Na perspectiva da vigilância e da avaliação em saúde. Então, um levantamento, um inquérito de saúde bucal de caráter nacional, ele não pode ser um banco de dados que depois é utilizado pela academia e apenas um relatório. Ele tem que ser um componente dentro da política. Para mim, isso é uma questão inegociável. Outra questão é o grau de abrangência e a capilarização para os municípios, como Maria já destacou, né? Quer dizer, em que medida os municípios se apropriaram disso, né? E passaram a desenvolver, conforme o Roger colocou, desenvolver diagnósticos no plano local. Outra coisa é a integração com os sistemas de informação, que já foi discutido lá atrás pelo Chico Viacava, né? Quer dizer, em que medida os inquéritos eles podem fazer parte do sistema de informação? Eu não me conformo, por exemplo, que até hoje a gente não enxerga o SB 2010 e nem até o de 2003 dentro do
do DataSUS, por exemplo, não é? Eles não estão lá. Não é? Então, deveriam estar, né? Eles deveriam fazer parte do sistema de informação. É fundamental a gente trabalhar indicadores voltados para assistência e para gestão, quer dizer, não dá para ficar fazendo a leitura clássica do CPO, ele é muito ruim, quer dizer, é preciso destrinchar aquilo lá, o que é que importa do ponto de vista de necessidade, do ponto de vista de áreas mais afetadas ou não, não é? E, finalmente, é preciso ter uma cultura de que os inquéritos eles não são o único estudo, desenho de estudo para buscar evidências. Infelizmente, a gente tem uma cultura de avaliação de políticas e desenvolvimento de pesquisa no campo acadêmico. Mas é preciso que o serviço de saúde também tenha um pouco essa lógica. Por isso que eu achei interessante essa proposta que Jaqueline traz. Não é? Quer dizer, é preciso tornar a epidemiologia, os estudos epidemiológicos, uma questão orgânica dentro do serviço, que ela não seja produzida apenas pela academia. Não é? Por que não fazemos estudos de segmento? Né? Por que não fazemos estudos longitudinais na perspectiva dos serviços de saúde? Bom, gente, muito obrigado. Tá? Esses eram pontos que eu queria trazer para o debate. Vejam que eu trouxe, basicamente, pontos para o debate. Né? E aí eu queria, novamente, agradecer a oportunidade de estar fazendo essa discussão aqui. E fica essa mensagem, né, de que ciência, de fato, salva vidas. E muito obrigado pela atenção e estou aqui disponível para o debate. Um abraço a todos. Obrigado, professor Ângelo. Bom, eu não sei se eu estou recebendo aqui. Nós temos algumas perguntas aqui para colocar. Não sei se nós já poderemos ter liberado as nossas... Né, os vídeos estão liberados. Bom, vou ler aqui algumas perguntas. Queria parabenizar pelas apresentações. A professora Sônia e o professor Tacílio também agradecem, estão registrando aqui. E eu vou colocar aqui já algumas colocações que chegaram via chat. Nós temos 18 minutos para o nosso debate e eu gostaria também de fazer uma pergunta, eu como moderador. Não sei se é possível, mas vou passar aqui rapidinho as perguntas que chegaram agora. Bom, tem aqui para o professor Roger uma pergunta se todas as capitais brasileiras têm coordenador de saúde bucal e se não temos informações... A segunda pergunta, não entendi. Bom, eu não sei se todas as capitais têm coordenação de saúde bucal. Eu espero que sim, né? E eu imagino que sim. Tem uma para a professora Maria do Carmo, que é se os dados do SB Brasil 2010 eram representativos para os municípios ou só para os estados. Eu prefiro que o Ângelo responda essa pergunta. Eu corro o risco, né, de cometer algum equívoco, mas, Ângelo... Eles eram representativos para as capitais, para o bloco de municípios do interior em cada região e para a região como um todo. Não eram para os estados. Um avanço importante, já vou fazer o parêntese rápido, Paulo, é que agora no SB Brasil 2020, até muito por conta dessa demanda, né, teremos a possibilidade de ter uma estimativa para estados, o que é uma coisa extremamente interessante. Mas o 2010 não. Tem uma pergunta aqui para a professora Jaqueline, é saber quantos... há um cumprimento, né, do professor Paulo Frazão, da iniciativa da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, e ele gostaria de saber quantos núcleos são mantidos pela SES de Minas Gerais e como é feito o provimento de profissionais com formação na área de epidemiologia de saúde local nesses núcleos. Em Minas Gerais, o organograma da SES, né, nós temos 853 municípios distribuídos em 14 macro-regiões, em 89 micro-regiões. E para descentralizar essa gestão, a nossa secretaria conta com 28 unidades regionais de saúde. Em cada unidade regional de saúde tem um núcleo de vigilância, onde se trabalha a vigilância sanitária, a vigilância ambiental,
a vigilância epidemiológica, né? Então, a nossa expectativa é trabalharmos, né, junto com o nível central, e esse nível central descentralizar esse comando desse monitoramento dessas questões epidemiológicas com seus núcleos distribuídos nos 28 territórios das unidades regionais de saúde. Ok, obrigado, Jaqueline. Bom, eu vou fazer duas perguntas. O Frazão faz uma pergunta a todo o grupo, parabeniza o grupo. Acho que é bom vê-los firmes, fortes. Gostaria de escutá-los sobre a avaliação que vocês têm sobre o processo de pactuação e sobre o uso de indicadores em saúde bucal no SUS. Essa é a pergunta que o Frazão faz, dirigida a todos os expositores. Vamos começar então pelo Roger. Eu tenho que repetir a pergunta, de ver se eu entendi direitinho. Ele gostaria de ouvir dos expositores qual a avaliação que vocês têm sobre o processo de pactuação e sobre o uso de indicadores de saúde bucal no SUS. Acho que houve uma iniciativa há mais de 10 anos, né, do Pacto pela Saúde, Pacto pela Vida, uma série de pactuações, e na época eu estava trabalhando aqui no Estado com o SEVES, que é a vigilância do Estado, e aí não era de saúde bucal, mas tinha algumas questões que eram interessantes, tipo, um município estabeleceu uma meta de, no máximo, 30% de fumantes. O município já tinha 27%. Então, dava a entender que o município tinha uma meta de aumentar, talvez, o número de fumantes. Porque se já era 27% pelo indicador, eles pactuaram 30%. Então, isso mostra que, assim, é extremamente fundamental que a gente tenha mais indicadores pactuados, indicadores de saúde bucal, bons indicadores, e que a gente tenha uma boa avaliação para que a gente possa avaliar se a pactuação tem alguma conexão com a realidade, né? Então, porque naquela época, quando eu estava mais próximo, eu senti que nem sempre, quando se pactuava, se tinha uma visão do que estava sendo feito, né? Como eu estava lá no SEVES, isso acabou aparecendo porque eles tinham esses dados. Eu gostaria, de fato, que isso expandisse. Eu acho que não tem como a gente fazer avaliação se a gente não tem os dados. E acho que, como o Ângelo pontuou, né, é um negócio interessante se o próprio Estado, seja município, Estado ou federação, planejam uma ação, eles podem planejar uma coleta de baseline e uma coleta posterior, né? Não precisa ser um verdadeiro estudo de coorte epidemiológico, mas avaliação prévia, antes e depois. Então, isso é básico. Eu me lembro que eu li uma vez um artigo da Sally McIntyre, escocesa, uma baita pesquisadora, onde ela criticava o governo inglês, não estou nem falando do Brasil, que eles não coletavam dados baseline, implementavam a política, alteravam a política ao longo do processo de implementação e terminavam ela antes que tivesse, para que a política conseguisse ter algum efeito. É como se a gente coloque flúor na água hoje e daqui a 1 ano ou 2 a gente resolva rediscutir se tem que tirar ou não. Não deu tempo para ver o efeito ainda, né? E já querem rediscutir. Então, eu acho que a gente precisa ter mais indicadores, especialmente de saúde bucal, que eu acho que aqueles que tinham, não vou nem citar, mas eu acho que eles não eram muito bons, eu tenho algumas críticas. Essa é a minha visão. Ok, eu vou pedir aos outros colegas, estou sendo alertado do tempo aqui, mas queria passar para a professora Maria do Carmo e em seguida a Jaqueline e o Ângelo. Em relação a essa pergunta? Sim, porque foi dirigida a todos, Maria. Ok, não, eu só gostaria de comentar em relação aos indicadores em si, né? Nós já fizemos um estudo com o propósito de sistematizá-los, né? Que são inúmeros, tem toda uma história, teve uma evolução, né, ao longo do tempo. Nós, inclusive, produzimos 2 artigos, estão publicados na revista de Epidemiologia e Serviço de Saúde do SUS. Mas a gente termina fazendo essas observações que o Roger, parte das observações que o Roger já fez, né? E querendo saber qual a dimensão do uso desses indicadores, né?
se eles realmente são válidos, qual é a aplicação, e a gente não tem resposta para essas questões, assim como a gente não sabe quantos municípios têm coordenação de saúde bucal, quantos realizam levantamentos epidemiológicos, então, uma série de questões sem resposta, incluindo a questão da utilização dos indicadores, que nos mostram que nós não sabemos, né, o que fazemos. Isso é preocupante, porque tem uma população aí, né, que precisa que as coisas aconteçam de forma efetiva, resolutiva, e indicadores são estratégias importantes. Obrigada. Jaqueline, doutora Jaqueline. Eu gostaria de contribuir, primeiro voltando na pergunta que o Frazão fez, né? Que ele tá perguntando, né, como que a SES faz o provimento de profissionais de saúde bucal desses núcleos. Frazão, buscando enfrentar esse problema, que é um problema, né? E aí já trazendo por um outro lado da Coordenação Municipal de Saúde Bucal, nesse nosso documento, né, da Política da Atenção Primária à Saúde, e no documento que nós vamos publicar agora, nessa próxima CIB, que atualiza as normas da Rede de Atenção à Saúde Bucal, Minas Gerais está recomendando para os municípios com 2 ou mais equipes de saúde bucal a existência de um coordenador ou de uma coordenadora municipal de saúde bucal. Assim como Minas está recomendando a existência do gerente nos centros de especialidades odontológicas, nos 106 centros de especialidades odontológicas que nós temos aqui no nosso estado. E para a gente fomentar, né, que os municípios tenham coordenações de saúde bucal, que os CELs tenham gerentes, né, do CEL, né, a gente institucionalizou essa recomendação na nossa política. E em relação aos indicadores, o PPSUS, né, nós tivemos aqui em Minas um projeto do PPSUS, que foi concluído, está em fase de conclusão, né, pela Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais, que é a elaboração de um painel de indicadores, né, que está nos momentos de finalização desse painel, e Minas, a nossa secretaria é parceira, né, da Faculdade de Odonto, da UFMG, e Minas nós esperamos utilizar esses indicadores que foram construídos, né, por um grupo de pesquisadores da nossa faculdade, da Faculdade de Odonto, da UFMG, então a gente espera, por meio de agora tendo coordenações municipais de saúde bucal, tendo gerentes de CEL, a gente também instituir, né, o monitoramento de alguns desses indicadores, porque nós vamos disponibilizar esse painel para todos os 853 municípios de Minas Gerais. Então, assim, a gente espera também dar mais um passo forte na institucionalização da saúde bucal nos núcleos de vigilância no nosso estado. Paulo, eu vou ser hiper ultra sintético, porque eu sei que você está agoniado com o tempo. Então, para mim, por mim, eu ficaria retratado, porque eu ainda tenho a minha pergunta aqui, que será a última. Pois é. Um rápido parênteses, a gente discutiu isso há muito tempo, né? Que a gente vai pesquisar o estresse provocado pelo tempo de 15 minutos em congresso de epidemiologia. Dá um estudo ótimo. Mas, muito bem. A questão dos indicadores, Paulo, eu teria só 2 comentários além dos que Roger já colocou. O problema é que eles são feitos a partir dos sistemas de informação, né? E aí, além de todas as limitações que eles têm do sistema de informação, ou seja, eles são indicadores de processo. Eles tiveram uma longa história, já foram 4, já foram 6, já foram 5, já foram 3, agora tem 1 para vir no Brasil. Continuam sendo indicadores de processo. Ou a gente melhora o nosso sistema de informação e cria indicador de resultado, porque eu só confio em pactuação. Se for ok, não, vou refrasear. Indicadores de processo são importantes, mas eu preciso ter indicador de resultado. Né? Você que é um expert no planejamento e avaliação sabe muito bem disso. Pois é, ou a gente faz isso, ou então a gente incorpora a ideia de produção de dados primários na rotina dos serviços, entende? E faz isso rotineiramente e cria indicadores que possam expressar o verdadeiro efeito das ações de saúde bucal dentro do território. Bora, bora, bora! Me chama que eu vou. Então, Ângela, você concluiu? Então, gente,
Bom, eu acho que vocês trouxeram a síntese, né? Foi uma excelente apresentação. Acho que deu um panorama geral, né? Então, saiu aí trabalhos que mostram já, né? Assim, o que as pessoas que fizeram pensam sobre o que fizeram, o que os gestores precisariam fazer com o que fizeram. E aí temos o relato da Jaqueline, do que os colegas de Minas Gerais têm feito, e temos aqui o prazer de poder discutir, eu diria, com o nosso SBMan, né? Porque é um privilégio ter aqui o professor Ângelo, que teve a coragem de coordenar 2 dos levantamentos nacionais que tivemos, dos 3, né? Então, assim, que é uma... E com o zelo que ele fez, com o detalhe, aí a Maria, temos até novos participantes. Mas eu fiquei aqui pensando, Ângelo, você, na sua apresentação, você resgata um slide que nos coloca para pensar, que é uma ideia que discutíamos 10 anos atrás, desde o SB Brasil 2010, e eu acho que você já trazia, mesmo antes do 2010, ainda quando concluiu o 2000, né? 2000, 2003, que é a ideia do inquérito como componente de vigilância. E a minha pergunta provocativa para vocês, será que nós, que estamos na academia, não precisaríamos lançar agora um olhar não mais para a epidemiologia, porque parece que nós a dominamos, né? Eu fico feliz quando eu vejo os trabalhos que são apresentados por todos os meus colegas, nos quais vocês estão incluídos, com o domínio de técnicas, de metodologias, de aspectos teóricos metodológicos, ou seja, hoje nós brasileiros dominamos essa ferramenta. Será que não estaria agora, já que nós temos aqui questões geracionais, né? Nós temos aqui diferentes gerações envolvidas nesse processo, será que não estaria na hora de nós, na academia, nos voltarmos para que essa seja a década da vigilância à saúde bucal e não mais da epidemiologia de saúde bucal? Essa é a minha provocação. Queria escutar a opinião de vocês. Então, pela ordem aí, Rosa. Desculpa, eu não levantei a mão, mas eu também ia comentar, né, aquele slide do Ângelo que resgatou, né, um pouco de uma história muito interessante que a gente vivenciou, em que, inclusive, a proposta era superar, né, a necessidade desses levantamentos, apesar de apreciá-los e continuar fazendo, mas, assim, nós fomos atropelados, né? O processo foi interrompido e eu lamento essa ocorrência e espero que a gente encontre formas de resgatar de uma forma mais inteligente, mais contextualizada, né? Então, assim, que bom que vocês tocaram nessa questão, que para mim é uma questão muito importante. Precisamos sair dessa. Né? Obrigada. Roger? Eu estou me coçando, mas eu guardei um pouco se o Ângelo ou a Jaqueline iam falar antes. Eu sou super fã de a gente ter indicadores de resultado. Acho que daqui a pouco, estou pensando assim, num futuro, né, mais longe, talvez não tão longe, que a gente não vai mais precisar falar de inquéritos. Isso aqui tira uma foto e a gente conta o número de dentes que as pessoas têm em boca, um dos principais indicadores que a gente tem, né, perda dentária. Então pode ser que a coisa fique mais fácil no futuro, talvez não muito longe, né? Mas isso resolve parte do problema. Isso muitas vezes não é essencial para que a gente consiga, de fato, enquanto vigilância, avaliar uma das coisas que são primordiais para a vigilância. Avaliar as ações feitas, né, em nível de Estado federal, estadual ou municipal. E para isso a vigilância tem um papel que é fundamental, que ainda, eu acho, é pouco utilizado. A vigilância pode usar a mesma metodologia que está em qualquer livro-texto, que um pesquisador acadêmico usa, mas o interesse dela é diferente. Eu estava conversando com uma doutoranda minha da vigilância, e eu estava conversando com ela dizendo assim, olha, a gente sabe que Covid, né, tem o vírus, isso ou aquilo, mas talvez a vigilância possa dizer se o risco, né, de pegar Covid é maior para quem vai de ônibus, para quem aglomera na praça, para quem vai no supermercado. Essa não é uma pesquisa acadêmica,
né, de interesse internacional. Mas para o gestor municipal é importante, porque ele vai dizer, olha, não pode ter tantas pessoas no ônibus, ou fecha o supermercado, ou libera ou fecha as praças, onde está aglomerando muita gente. Então, a vigilância tem interesses que são pontuais para formulação e avaliação. Eu acho que a gente perde muito essa oportunidade. Muitas delas são estruturais. Quando eu falei isso com a minha doutoranda da vigilância, ela disse, professor, eu tenho uma pilha de atestados de óbito aqui, eu não estou conseguindo nem preencher. Quanto mais ir a campo fazer aquela vigilância que aparece em filme de Hollywood. Eu digo isso porque quando a gente olha filme de Hollywood, que nem A Vida Continua, né, da AIDS, coisa e tal, a gente vê lá os caras do CDC indo a campo, coletando dados e dizendo, olha, é assim, é assado. Ou a gente pensa, né, em Jon Snow ou alguém assim. Mas, bom, que a vigilância poderia fazer e contribuir muito para isso, ela não está conseguindo. Eu estou falando de município que nem Porto Alegre. Então, muitas vezes, a investigação que poderia ser feita, ela não está sendo feita, né? Então, eu acho que a gente tem um caminho ali interessante, a gente já sabe mais ou menos o que tem que ser feito. Eu acho que a gente tem essa possibilidade de, talvez num futuro tão longo, não muito longo, de conseguir implementar essas questões. Entende que implementar indicadores de resultados é de fundamental importância para a avaliação das políticas, das nossas ações, né? E a gente espera que com essa parceria, né, com os núcleos da vigilância, com a vigilância, né, no nível aqui central e no nível das regionais, a gente, junto com a academia, junto com as universidades, a gente possa avançar no monitoramento, né, das nossas ações, no fortalecimento da nossa rede, instituindo indicadores que realmente possam potencializar, né, o fomento a essa rede, e essa rede ela rodar, né, voltada para a integralidade do cuidado e voltada para a equidade. A gente espera, a gente está utilizando também, né, esses indicadores de resultado. E aí precisamos de parceria aí com a vigilância e com as universidades. Bom, Paulo, eu não sei se já cortaram a gente lá que é como passamos 2 minutos, mas sendo bem indo direto ao ponto da sua provocação, sim, não é? Entretanto, eu sou obrigado a concordar com Maria que a conjuntura atual não favorece, não é? Porque é preciso pensar que a questão da vigilância e, portanto, o papel dos inquéritos dentro da vigilância a Soninha está aqui, ela entende mais, escreve super bem sobre isso, é uma relação entre policy e politics, não é? No Brasil, hoje, temos uma politics que não favorece em absolutamente nada qualquer policy. Quer dizer, a gente precisa ter uma mudança de estrutura. Se a gente não conseguiu grandes avanços quando você tinha lá um governo de centro-esquerda que minimamente dava mais espaço para determinadas políticas, o que dirá agora? Então, eu não alimento em absoluto nenhuma ilusão de que, na conjuntura atual, a gente vai ter alguma modificação, Paulo. Eu sinto ser excessivamente pessimista, justo no final dessa mesa. Tá? Mas eu estou aqui fazendo essa leitura, quer dizer, não dá para desvincular a politics, portanto, o cenário político, tanto nacional quanto internacional, com uma política tão importante como é a questão da vigilância. Mas, como diz o tema, Ângelo, da Bienal deste ano, né? Faz escuro, mas eu canto. E a gente Ótimo. Faz escuro, mas eu canto, de Tiago de Mello. Tiago de Mello. Tiago de Mello, Uhum. Que naturalmente eu mandei investigar para ver se não era pernambucano, né? Porque estão brilhando. Mas, assim, faz escuro, mas eu canto, Anjo, mas eu acho que é importante a gente não perder essa perspectiva, porque lá vamos nós, todos aqui, que eu conheço, todos contribuindo e com a responsabilidade enorme, né, que eu aproveito para saudar os colegas da Universidade Federal de Minas Gerais, que estão se preparando para ir a campo para fazer o USB 2020. Mas é importante que a gente tenha claro nas nossas mentes e corações a importância que é dedicarmos o nosso tempo acadêmico para construir o processo de vigilância, para que nós não cheguemos ao USB 2030 dizendo assim, poxa, estamos de novo fazendo inquérito, mas era importante fazer ações como a Jaqueline nos traz, era importante instituir os grupos.
instituir os processos. Como é que nós avaliamos isso, né? Ou seja, colocar os nossos mestrandos, doutorandos para pensar esses processos, Roger, nas secretarias. Como é que a gente faz nascer isso, né? Como é que nós nos preparamos, para fechar com a frase que o Ângelo nos trouxe, quando nós tivermos uma politics favorável, para a gente fazer uma policy favorável, para que a gente não seja apanhado no momento de politics favorável e a gente, como dizia Belchior, faça como os nossos pais. Então, muito obrigado pela presença de todos. Queria agradecer ao Otacílio, professor Otacílio, da Universidade Federal do Piauí, a professora Sônia Chaves, da Federal da Bahia, que acompanhou conosco aqui essa mesa, esse convite, aos colegas que me deram o imenso privilégio de poder escutá-los, né, com uma saudade imensa de todos, recordações aí. Enfim, nos vemos em breve para nos abraçarmos e criar esse ambiente de politics favorável. Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Uma boa manhã e aproveitem Eu o acho congresso. Que a gente saiu do ar abraço, agora. Roger. Grande abraço. Já saímos do ar, já pode falar, então, aqui. Eita! Vamos lá, então. Bom ver vocês. Oi, bom te ver, Soninha. Oi, gente, Muito como legal, vocês Soninha, você tá estão? boa. Olha aí. Jaqueline, que prazer em Vamos fazer uma conhecê-la. Querida, tudo bem? Vamos fazer um retrato, né? Tirar um retrato. Eu vou tirar um retrato. Tá no grupo, vamos. Deixa eu tirar meu cabelo aqui, para falar para uma pessoa mais nova. Ô, gente, mas nós vamos numa hora dessa conversarmos sobre como colocar na praça indicadores de resultado, né? Nós precisamos falar sobre isso, né? Eu estou só esperando aparecer o logo ali da Abrasco para fazer a foto, tá? Ah, tá. Eu não? Não, tem só dá proveito. Parece que a gente não. fez ponto. Vamos esperar, porque a Jaqueline que falou dos indicadores de resultados, vamos esperar passar aí a conjuntura, né? Porque nessa conjuntura, com essa agência aí de atenção primária, sei não, muito difícil. Foi a foto. Melhor. Pensando, né, Soninha? A gente já pensando. Vamos trabalhar, vamos para a rua ano que vem, tudo vai mudar. Se Deus quiser.